Pronto, agora tá tudo certo. Então, boa noite a todos. É um momento muito importante, né? Quando a gente está compartilhando soluções naturais, quando a gente está aqui para conversar com vocês, ensinar um pouco da como os óleos podem nos beneficiar, como a gente pode usar no dia a dia. Eu sei que tem muitos convidados aqui na sala hoje, né? Inclusive, vocês pediram para a gente falar de dicas práticas, então a gente vai falar um pouquinho como a gente usa no dia a dia, quais as misturinhas, quais os blends que a gente pode fazer. Então, hoje a gente vai dar várias dicas, mas no primeiro momento eu vou me apresentar, porque tem pessoas que ainda não me conhecem, né? Eu sou esposa do Rubinho, eu sou mãe do Cauã, esse rapazinho lindo que vai fazer 7 aninhos essa semana, e ó, fala nele, ele aparece, olha que coisa. E então eu conheci os óleos essenciais muito por conta dele, que eu queria cuidar da minha família de forma natural. Eu sou nutricionista de formação e me tornei aromaterapeuta por paixão aos óleos essenciais. Eu conheci a empresa nos Estados Unidos quando eu fui para lá para fazer uma... Hoje eu vou fechar aqui só um pouquinho. Quando eu fui para lá para fazer uma especialização em fitoterapia e ortomolecular. A gente já tinha muita vontade de morar fora, já era um projeto nosso. E quando o Cauã fez 3 aninhos, eu falei, Rubinho, acho que agora é o momento de eu voltar para a área de saúde. Eu fiquei afastada do consultório, né? E me dedicando à maternidade. E no momento certo eu falei assim, tá na hora da gente voltar. E eu precisava me atualizar, eu queria fazer algo que realmente tivesse sentido. E eu comecei a buscar algumas empresas para fazer estágio, para representar no momento que a gente estivesse fora. E tudo que eu pesquisava, tudo que eu buscava relacionado à saúde, nutrição, suplementação, vitaminas, qualidade de vida, produtos naturais, vinha sempre óleos essenciais, vinha do Terra. No primeiro momento não foi uma palavra, né? Não foi uma empresa que me chamou tanta atenção, porque eu não a considerei americana, né? Porque do Terra é uma palavra tão Brasil, né? Tão português. E eu falei assim, bom, mas óleos essenciais é algo que está muito em alta. O que seria isso? E eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e fui me apaixonando. Quando eu entrei em contato com a empresa, no primeiro momento, ela não estava no Brasil, não tinha nem previsão. E foi interessante que um casal de amigos nossos estava morando em Orlando, eu entrei em contato com eles, e quando a gente compartilhou os nossos planos, né, a nossa vontade, e eu falei de algumas empresas que eu estava em contato, que eu iria conhecer para poder trabalhar, representar, eles falaram, aí foi a ANAC, e ela me falou assim, para tudo, o Rubim precisa conversar com o Fabiano, porque a gente também está em contato com essa empresa, é uma empresa que está indo para o Brasil e que realmente tem tudo a ver com vocês. E aí, tudo começou a acontecer, a gente teve a oportunidade de participar de uma das primeiras reuniões com o corporativo, e quando a reunião era para falar do Brasil, né, dessa abertura do mercado, de qual momento o Brasil estava vivendo, porque a empresa já estava estudando o mercado, já estava regulamentando os produtos há mais de 3 anos e 4 anos, né? Então, assim, a gente tem uma honra muito grande de realmente ter participado do início. A gente começou a usar os produtos e a conhecer 6 meses, 7 meses antes deles estar no Brasil. Então, a gente fazia um trabalho de formiguinha, trazendo para os nossos amigos e trazendo para os nossos parceiros, e tudo começou. E a do Terra é muito isso, a gente se apaixona pelos produtos, porque quem começa a usar, eu falo que é um caminho sem volta, né? Se você começa a cuidar da sua saúde, se livra de medicamentos, de químicos, né? De tantos produtos tóxicos que a gente usa no dia a dia, é difícil você querer voltar para algo que te faz mal, né? Eu falo que esse momento que a gente está vivendo hoje, de se reinventar, foi muito o momento que eu vivenciei lá atrás, quando eu precisei me reinventar. Uma nova profissão, uma nova oportunidade, conhecer novos produtos. Porém, o que foi mais interessante, que aromaterapia, óleos essenciais, não é algo novo, pode ser novo para a gente aqui no Brasil, né? Mas se a gente for pensar, eu vou até falar um pouquinho aqui que são os óleos essenciais, mas se a gente for parar para pensar, a gente já utiliza óleos essenciais há muitos anos, e vocês vão entender por quê. Primeira coisa, para quem não conhece ou nunca ouviu falar de óleos essenciais, nada mais é uma substância que a planta produz na natureza para
para a própria defesa, uma maneira que ela tem de se defender, de repelir algum inseto, de atrair para polinizar. Então, vocês podem observar, por exemplo, na natureza, as flores, elas produzem óleos essenciais para atrair um bichinho, uma abelha, né, para repelir uma largata que, de repente, está ali comendo a folhinha. E é como se fosse a defesa natural da planta. Aqui, nesse bolsão, eu gosto muito dessa foto. Ela representa uma folhinha de hortelã. Tem algumas plantas que, quando a gente encosta nela, elas liberam um aroma. Esse aroma é a molécula volátil, né, dos óleos essenciais que a planta produz. Então, quando você espreme, às vezes, uma laranja ou descasca uma mexerica, aquela aguinha que sai, né, aquele líquido que sai, é o óleo essencial da casca dos cítricos. Mas se você espreme uma folhinha de hortelã, uma folhinha de manjericão, ou se você pega o orégano e espalha em cima do alimento, na hora que você vai sentir isso na sua mão, é a substância que a planta produz, né? Que são os óleos essenciais. E isso acontece de forma que a planta produz para uma defesa dela. E o nosso organismo é muito compatível com a natureza. Nós somos feitos de carbono, hidrogênio, oxigênio, assim como as plantas, né? Então, quando a gente está em contato com essa substância, nosso organismo entende e absorve isso de uma forma muito compatível, né? E olha que interessante, como que uma gota de óleo essencial é muito potente. Se vocês pararem para reparar, uma gota de óleo essencial equivale a mais ou menos 25, 28 xícaras do chá. Aquele chazinho que a gente coloca no saquinho, e aqui ele está de forma concentrada, né? Então, o óleo essencial é uma molécula volátil de uma planta aromática, que é a defesa dessa planta, né? É o sistema imunológico dessa planta. Olha que interessante, se a gente for parar para pensar como a gente já utiliza os óleos essenciais, só que, de certa forma, a gente se afastou muito da natureza, né? Os homens, a gente parou de usar a inteligência das plantas, né? Os nossos ancestrais, os nossos avós, eles utilizavam um chazinho, quando uma pessoa estava, às vezes, com uma dorzinha de barriga, um chazinho de camomila, um chazinho de hortelã, Por que você não coloca no seu? Então, as pessoas já utilizavam esses óleos essenciais. Se a gente for parar para pensar, a nossa avó tinha aquela receitinha do chazinho de camomila, um chazinho de hortelã para melhorar a digestão, né? Se a gente for pegar os relatos históricos, desde os egípcios, da Grécia, já foram encontrados, né, plantas aromáticas, já foram encontradas resinas nas pirâmides, eles usavam para embalsamar, para poder conservar os cadáveres, já eram usados óleos essenciais. Cleópatra já usava, né, como embelezamento para a pele, como perfume. E se a gente pegar também os relatos históricos, as especiarias, né, as rotas, as pessoas brigavam por essas especiarias, por canela, cravo, né? Eram muito importantes, eram muito caros as especiarias e eram medicinais. Essa semana que passou, a gente teve, não sei se algumas pessoas acompanharam, o André Ferraz, ele fez um documentário falando dos 4 ladrões, né? Que era uma história que foi relatado que tinham 4 ladrões que não pegaram a peste negra, né? Na época, a peste bubônica. E o que foi interessante que eles descobriram que eles usavam um macerado de plantas, que aquilo aumentava muito a imunidade deles e protegia o organismo deles de tal forma que eles entraram nas casas das pessoas que tinham morrido e eles roubavam todas as riquezas, porque naquela época as pessoas morriam e como não tinha cura à doença, não tinha vacinas, era realmente muito precário a forma de cuidado, as pessoas abandonavam os cadáveres, os mortos. E esses 4 ladrões, eles usavam uma máscara que eles colocavam um monte de ervas dentro dessa máscara. Então, eu acho tão interessante quando a gente começa a pensar que nós afastamos da natureza, né? Porque tudo que a gente pode cuidar do nosso organismo vem da natureza, né? Deus fez isso de forma tremenda. E se a gente pegar também os relatos históricos bíblicos, várias plantas aromáticas foram citadas na Bíblia. Inclusive, Jesus foi presenteado com ouro
mirra e olíbano, né? Que são dois óleos essenciais que a gente tem hoje em dia, que é uma resina. Hoje a gente tem a destilação dessa resina. Antigamente eles queimavam essas resinas, né? E são propriedades, o olíbano e a mirra, que realmente regeneram tecidos, passam para quem passa por tribulações, sabia que Jesus ia passar por feridas, ser machucado, passar por um deserto, emocionalmente abalado, né? Então, são óleos que realmente fortalecem o nosso emocional. E os óleos essenciais, eles trabalham exatamente o nosso campo físico, nosso campo emocional e o nosso campo espiritual, porque ele nos prepara para situações que a gente precisa de um equilíbrio emocional. E hoje, a maioria das nossas doenças são psicossomáticas, são doenças que vêm daqui, da alma, do pensamento e do coração, né? Que a gente acaba refletindo no nosso organismo como um todo. Então, é tão importante a gente cuidar do nosso organismo e realmente, assim, preparar para situações que às vezes a gente perde o domínio, a gente está lidando hoje com o desconhecido, né? A gente está precisando de ter equilíbrio para passar por tudo isso, se reinventar, né? Quantas mães, né, estão se vendo como professoras, mulheres que nunca cozinharam, passaram a cozinhar, cuidar da casa, pais fazendo para casa com os filhos, aula online, né? Então é um momento que a gente está precisando ficar mais em casa, olhar uns para os outros, trabalhar a paciência, né? Trabalhar esse equilíbrio de estar em sintonia, harmonia com pessoas de casa, que às vezes a gente encontrava na hora do almoço, encontrava às vezes à noite na hora de dormir, e agora não. As pessoas estão tendo que se conhecer verdadeiramente, né? Eu até fiquei muito impressionada com uma matéria que eu vi, que em contrapartida está tendo muita separação, está tendo muitos conflitos, nunca se teve tanta separação também. Então é aquela questão assim, as pessoas não tinham tempo de se conhecer, de conviver umas com as outras. E por que não a gente passar por tudo isso de uma forma mais tranquila, né? De realmente cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa imunidade e aprender também um autoconhecimento. Os óleos essenciais permitem que a gente analise mais o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, e é um trabalho muito de resgate. Quem começa a usar os óleos essenciais percebe que a gente passa a nos conhecer mais, tá? Então, minha proposta para vocês hoje é a gente falar um pouco sobre isso, eu tentar, de alguma maneira, confortar o coração de vocês para trazer soluções para o nosso dia a dia. E se falando de qualidade, falando de produtos de saúde, a gente tem que preocupar muito com a procedência, né? De onde que esse produto vem, como ele foi feito, como que ele foi colhido, né? Se aquele solo teve algum agrotóxico, se teve alguma substância tóxica que você teve contato, porque a gente sabe que a planta ela chupa tudo isso, ela pega tudo isso, né? A fruta, enfim. Então, a Duterra tem uma preocupação muito grande com seus parceiros, né? Com as pessoas, os agricultores que vão estar em contato com aquela planta, com aquele solo. Ela escolhe e ela traz os produtos no seu campo de origem. Então, por exemplo, se a gente está falando hoje de uma lavanda que foi vinda lá da Bulgária, lá da França, porque eles fizeram testes e viram que a qualidade daquela lavanda do seu país de origem tem um maior grau de maturação, tem maior propriedades, né, terapêuticas naquele produto. Então, o que a Duterra faz? Ela faz uma parceria, ela dá treinamentos para os agricultores, ela mostra o horário certo, o momento certo do dia da colheita, porque a gente sabe que, por exemplo, se a planta na hora dela ser colhida, ela vai ter uma maturidade, ela vai ter os seus compostos ali em maior proporção. Algumas plantas, elas têm que ser colhidas à noite, outras plantas vão ter que ser colhidas depois que o sol baixou, outras na hora que o sol está nascendo, né? E hoje eu estava lendo também sobre o vetiver, achei interessante, uma curiosidade, né? O vetiver é um óleo que está presente no perfume Chanel número 5. E por muitos anos esse óleo foi explorado de forma errada por conta do comércio. E o que a Duterra fez? Ela fez uma parceria, ela ensinou os agricultores, ela
antecipou o salário dessas pessoas, porque o vetiver é uma raiz, ela precisa de ter um certo crescimento e maturidade daquela raiz para ser colhida, para poder ter todas as propriedades terapêuticas. Se você colhe antes, você não vai ter um vetiver de boa qualidade. Então, ela adiantou o salário desses agricultores, cuidou das famílias, colocou as crianças na escola e fez um cultivo que a gente fala assim, inteligente, um cultivo sem ser predador, né? E você colher aquela planta e ter o reflorestamento também, replantar. Então, assim, ter essa preocupação com o ambiente, com o solo, com as pessoas que estão por trás do produto também é muito importante, né? No mundo do vinho, a gente usa um termo que chama terroir, que é a influência do solo, do clima e também do homem no manejo com essa planta. Assim também acontece com os óleos essenciais. A gente tem que preocupar com esse terroir, né? Então, a Duter faz vários testes, não só cromatografia. Cromatografia gasosa é um teste que algumas empresas sérias, elas mostram quais são os componentes daquele óleo essencial, quais são os componentes majoritários que aparecem em maior quantidade. E olha que interessante, se vocês pegarem um vidrinho de óleo essencial, ele nunca vai ter só uma substância, né? Normalmente ali vai ter uma combinação de mais de 300 substâncias bioquímicas que vão interagir com o nosso corpo. O que a indústria farmacêutica muitas vezes faz? Ela pega aquela substância, por exemplo, na lavanda, tem o acetato de linalol, a linalina, que aparece em maior quantidade. A indústria farmacêutica pega um composto daquele, isola, faz o medicamento. O que acontece? O medicamento ele tem muitos efeitos colaterais porque é uma substância isolada. Às vezes você toma um remédio para dor de cabeça, ele já ataca o estômago. E o óleo essencial diferente, ele, como tem várias substâncias, o nosso corpo, de forma inteligente, ele vai identificar como se fosse o nosso corpo, ele funciona como se fosse uma triagem. Ele identifica a substância que a gente está precisando e elimina o que o nosso corpo não precisa. Então, a gente não retém óleo essencial, nosso corpo não armazena. Depois de 4 a 6 horas, a gente elimina através do suor, da urina, da respiração. E por isso, mais uma vez eu falo, é importante a gente ter constância, ter frequência. É pequenas quantidades, a gente não precisa de muitas quantidades. A gente respirando o óleo essencial rapidamente, ele vai entrar em contato com o nosso sistema respiratório, o nosso sistema límbico, ele vai cair na nossa corrente sanguínea. A gente tem vários receptores pelo nosso corpo todo, tá? Então, o nosso corpo tem vários receptores olfativos e esses receptores, eles vão dar comandos para o nosso sistema endócrino, nosso sistema hormonal, nosso sistema imunológico. São receptores que o nosso corpo tem e vai estar estimulando ou inativando alguma região do nosso corpo, quando ele está precisando. Então, aqui, só para mostrar para vocês como a Duterra tem esse cuidado de fazer parcerias e tem os óleos vindos do mundo todo, né? A gente tem aí mais de 40 locais de fazendas parceiras da Duterra, que a Duterra faz um contrato de exclusividade com essas empresas para poder trazer os óleos essenciais mais puros e mais com o maior cuidado na parte da destilação, na parte do cultivo. Então, acho muito importante vocês saberem que cada óleo essencial vem de uma região diferente, tá? E quais as formas seguras da gente estar utilizando os óleos essenciais? Para quem está começando, né? Eu falo que o nosso trabalho como consultor é exatamente da orientação, do acompanhamento, da explicação na utilização dos óleos essenciais. Então, todo consultor tem a obrigação de acompanhar o seu cliente, explicar como utilizar, explicar quais os óleos você vai usar aromaticamente, topicamente ou por ingestão. Então, se você hoje é um cliente novo, se você é um consultor novo, fiquem atentos às nossas aulas. Toda semana a gente tem esse bate-papo para esclarecer para vocês e trazer empoderamento, trazer o que a gente fala assim, preparar vocês para a utilização dos óleos essenciais. Então, vamos começar falando da via aromática. A gente pode usar, nós aromaterapeutas, a gente indica uma forma muito segura e muito eficiente, principalmente para a parte emocional e também alguma questão respiratória, que é a via inalatória através da conchinha. Você vai colocar uma gotinha
Eu vou até aqui, ó, tem o meu balance aqui, eu adoro esse óleo, vocês vão entender por quê. Eu pôs uma gotinha na palma da mão, e você só vai espalhar. Fazer uma conchinha, pode fazer assim. Se for um óleo para a parte respiratória, como o briefing, pode fazer a conchinha fechada e também respirar pela boca. E quando eu tenho um óleo que já está carreado, eu posso também colocar na minha nuca, no meu pulso, no meu coração e respiro profundamente. Quantas vezes, Duda, você vai respirar até você não sentir mais o aroma desse óleo, até você sentir que esse óleo entrou em você, penetrou na sua respiração, na sua corrente sanguínea, na sua pele. E o que é interessante, o que eu gosto de fazer? Quando você respirar um óleo essencial, pense em coisas boas. Se você sabe que o objetivo desse óleo, por exemplo, o balance, é deixar a pessoa mais centrada, mais tranquila, com clareza mental, mais equilibrada emocionalmente. Se você está naquele dia que você acabou de estourar, deu uma resposta atravessada para o filho, ou perdeu a paciência com o marido, ou com alguém no trabalho, alguém chato que te ligou, para tudo. Mentaliza coisas boas, faz uma respiração profunda, porque você também vai estar se conectando, acalmando, diminuindo os batimentos cardíacos. Então, isso é muito importante. Mentalize coisas boas quando você respirar um óleo essencial. Separe esses segundinhos, né? Alguns segundos ali para você te presentear com esse momento de relaxamento, tá? Isso é muito importante, principalmente que quando a gente respira um óleo essencial, a gente vai trabalhar o sistema límbico, que são as nossas memórias olfativas, é o nosso cérebro emocional. Então, é importante que você mentalize coisas boas. A gente tem como influenciar as nossas emoções através dos aromas e dos nossos pensamentos, tá? Outra forma de utilizar é o difusor. A gente tem aqui um modelinho de um difusor ultrassônico. Por que ultrassônico? A gente vai colocar as gotinhas de óleo essencial na água e, através da movimentação dessas moléculas, vai soltar uma névoa, uma nuvem de óleos essenciais. Essa forma é muito interessante para, por exemplo, uma criança pequena, a menos de 4 anos, às vezes ela não consegue fazer a conchinha. Então, você pode proporcionar um ambiente mais tranquilo, mais relaxado, ou mesmo sanitizar esse ambiente, colocar óleos ali que vão estar purificando aquele ar, né? Como se diz, né? Limpando mesmo a atmosfera respiratória, e você pode estar trabalhando a parte da aromaterapia com a difusão dos óleos essenciais. O uso tópico, a gente vai utilizar outras formas de usar também, tá, pessoal? Se você não tem o difusor, você pode fazer um spray com óleos essenciais. Colocar umas gotinhas aqui, completar com álcool cereal ou com álcool 70. Quem quiser também pode completar, por exemplo, se for para higienizar alguma bancada ou pode colocar, por exemplo, um pouquinho eu gosto de colocar na cozinha um pouquinho de vinagre para sanitizar a bancada com o lemo, a melaleuca. E se você quiser fazer um aromatizante para quarto, para descansar, colocar lavanda, colocar laranja para deixar o ambiente mais alegre, você vai colocar um vidrinho de spray e aromatizar o seu ambiente. Outra forma também, se alguém quiser, né? Às vezes você não tem uma joia aromática, um colarzinho aromático, você pode colocar um lencinho, tá? Uma bandana, pode colocar uma gotinha de óleo essencial no lencinho e respirar. Não tem problema, não tem desculpa. Essa é a maneira mais prática da gente utilizar os óleos essenciais. Você pode carregar seu vidrinho para onde for. O uso tópico... Duda, desculpa Oi. só. Oi? Vamos lá. Ô Duda, só a câmera tá desligada. Câmera? Sim. Tá ligada, gente. A gente não tá te vendo. Ela tá do Rubim, gente. Ela tá no Rubim. Eu tô no Rubim, porque eu tô no computador, eu não tô no celular. O Rubim tá no meu celular, fechando áudio e câmera. Vocês estão me vendo ou não? Eu tô. Eu não tô te vendo, não. Você sumiu aqui da minha tela. Nem eu. Sério? Vai pro lado aí, pessoal. Tá pretinho. Uai, Estranho. estranho.
Tá normal. Eu- Na câmera do Rubens. E algumas pessoas têm que mudar para a câmera, porque a sua não está aparecendo, mas a do Rubens aparece normal. Eu tô na do Rubens, tá, pessoal? Porque eu tô no computador. Eu não tô pelo celular, tá bom? Sim, aí quando aparece o slide, ele não te Normal aparece, seu rosto entendeu? aí, Duda, tá normal. Tá normal? Vamos seguir, então. Tá, vamos fazer o seguinte. Quem não estiver me vendo vai me escutar. E eu vou tentar descrever para quem não está me escutando. Pode ser sim? E aí a gente vai fechar o áudio do pessoal que está entrando para não atrapalhar. Mas eu acho que é só vocês mudarem, assim, quem tiver no celular, muda a forminha da tela. Tá? Então, vamos lá. Vamos contar aqui como que as pessoas vão utilizar a forma tópica de maneira segura. Então, o uso tópico é importante que a gente use um óleo carreador, tá? Carreador, porque é um óleo vegetal. E o que é importante nisso? Quando a gente usa um óleo carreador, a gente vai aumentar a absorção desse óleo essencial e vai diminuir qualquer sensibilidade. A gente não falou que os óleos essenciais são voláteis? Que se a gente abrir um vidrinho, rapidamente a gente vai sentir o aroma. Se a gente coloca o óleo essencial na nossa pele, ou se a gente coloca ele direto na pele, o que vai acontecer? Ele vai volatilizar muito rápido, ele vai evaporar muito rápido. Quando você usa um óleo carreador, ele vai pegar essas moléculas de óleo essencial e vai rapidamente aumentar a absorção para dentro da sua pele, né? Então, com isso, você vai potencializar o resultado, tá? E você vai diminuir qualquer sensibilidade, principalmente porque a gente tem alguns óleos que são quentes, que a gente chama de dermocáusticos. São óleos que, em contato com a pele, eles vão trazer uma sensibilidade, vão queimar a sua pele. E tem outros óleos que são fotossensíveis. O que seria isso? Na exposição ao sol, pode manchar a tua pele. Então, por exemplo, os óleos cítricos, eles são óleos que a gente chama de fotossensíveis. O único óleo que a gente não tem que é fotossensível é o Green Mandarim. É um óleo que é lançamento aqui no Brasil, que é a mandarina verde. Esse óleo a gente pode estar utilizando, sim, e, por exemplo, passar em algum tônico, alguma coisa e ir para o sol. Ele não vai trazer essa sensibilidade. Os outros vão queimar. E a gente sabe que os óleos cítricos queimam a pele, né? Um limão, por exemplo, se você encosta fazendo uma limonada, vai queimar a tua pele. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E quando a gente usar o óleo carreador, principalmente em crianças, a forma segura da gente utilizar os óleos em crianças é diluído. Vocês também vão aprender a fazer as diluições com a gente. A ingestão, a gente vai dar preferência para situações gastrointestinais ou imunológicas ou alguma ação sistêmica, quando a gente precisa de uma ação sistêmica. O que seria isso? Quando eu preciso de um resultado, como inflamação, uma infecção, que eu preciso de um resultado mais rápido, né? A gente vai dar preferência para o uso tópico, para o uso por ingestão e na cápsula. Duda, mas por que na cápsula a gente vai ter uma melhor absorção, a gente não vai trazer sensibilidade na nossa mucosa, nem no esôfago, nem no estômago, como a gente sabe, tem alguns óleos que são mais quentes, e principalmente se a gente quer fazer um tratamento. Então, assim, como eu falei com vocês, a importância da frequência, se a gente for usar, vai ser uma gota para 20 quilos de peso corporal, e a gente vai tentar usar de 2 a 3 vezes ao dia, porque a gente precisa do contato com essa substância quando a gente está fazendo algum tratamento, tá bom? E aí, lembrando que os óleos quentes a gente vai usar, quem quiser completar a cápsula com azeite também, eu indico, porque isso, como a gente sabe que a gordura aumenta a absorção, então se você estiver utilizando na cápsula, isso também vai estar te ajudando a aumentar a sua absorção. Sempre depois das refeições, nunca de estômago vazio, tá, pessoal? Essa é uma dica também muito importante para vocês orientarem seus novos clientes. E aí, eu queria que vocês entendessem que cada organismo funciona de uma maneira, cada pessoa, ela vai ter ela vai responder aos óleos essenciais de uma maneira, né? Então, é muito importante que a gente conheça, que a gente pergunte para o nosso cliente como ele está, como que está a saúde dele, quais são as questões físicas que ele quer trabalhar, quais as patologias, quais as doenças que de repente ele tem, né? E como também está aquele emocional, porque, por exemplo, tem situações que a pessoa fala assim, tô ansiosa.
Eu estou ansiosa, eu sou ansiosa, eu tenho depressão, estou depressiva, estou triste, estou num momento de tristeza, né? É importante que a gente entenda. E quanto mais vocês tiverem perguntas para esse cliente, ou para você mesmo, fala, gente, peraí, eu estou num momento de apreensão, eu estou lidando com o desconhecido, estou com medo, estou ansioso, estou, né? Então, situa, pergunte mais, né? Anote essas perguntas. Isso facilita até para você ter uma orientação melhor, para você conseguir ou indicar um óleo ou até utilizar esse óleo essencial. E aí, a gente tem questões assim, o que eu tenho, que eu não gostaria de sentir, ou que eu gostaria de melhorar na minha saúde. Então, pensando um pouco nisso, a gente vai fazer uma dinâmica, como a gente fez da semana passada. Vocês podem usar o chat para poder interagir com a gente. E eu vou dar para vocês algumas situações que provavelmente você tenha, ou alguém da sua família, ou alguém próximo de você, ou até mesmo um cliente seu, tá? Então, como a gente está falando aqui para convidados, para quem já é cliente da Duterra ou para futuros clientes, então vamos dar algumas situações que podem acontecer com vocês. Então, vamos começar a falar de sistema digestivo. É algo muito importante da gente cuidar, porque a gente sabe que, de maneira geral, o nosso organismo, nosso sistema digestivo, é o nosso segundo cérebro. Então, ali, a gente produz vários hormônios, a gente controla o hormônio do estresse, né, que é o cortisol. Então, quando a gente está estressado, a gente tem um processo inflamatório no nosso organismo como um todo, a gente começa a atrapalhar a nossa digestão, a gente não tem a biodisponibilidade suficiente dos nutrientes, quer dizer, a gente às vezes se alimenta e aquele nutriente não está sendo absorvido, as vitaminas não estão sendo absorvidas corretamente, e aí começa a acontecer queimação, algumas pessoas têm azia, flatulências, né, por conta de má digestão, e essas situações. Então, vamos pensar o que a gente poderia estar orientando para essas pessoas, ou se você tem alguma dessas questões. Aí, hoje, a gente vai dar foco nos óleos que a gente poderia montar a nossa farmacinha em casa. Então, seriam 10 óleos que a gente pode ter em casa, que são mais seguros, mais utilizados e muito versáteis. Vocês vão reparar que a gente pode fazer várias misturas, sinergias, vários blends, várias combinações para a gente estar tratando o nosso organismo, né? Então, quem quiser colocar aí no chat, vai colocando para mim quais os óleos que a gente pode estar melhorando. Azia, queimação, má digestão. Eu vou estar respondendo aqui para vocês. E olha que interessante. A gente tem vários óleos que podem ser utilizados para essas situações. A Duterra tem uma sinergia já pronta. Se você não quiser preocupar, você pode estar utilizando uma sinergia que chama Zengeste. O Zengeste é um composto à base de gengibre, hortelã, funcho, que é a erva doce, cominho, né, estragão. Tem pessoas que já estão respondendo aqui no chat. Eu vou tentar abrir o chat aqui. E não só os Zengeste, tá? Mas olha quantos óleos essenciais a gente pode trabalhar o nosso sistema digestivo. Exatamente, o peppermint, o lemon, né? O lemon vai ajudar também a não reter líquido, a melhorar a absorção das vitaminas, porque o óleo essencial não tem vitamina, mas ele aumenta, ele proporciona um aumento da absorção de vitaminas no nosso organismo. Então, os óleos essenciais, por exemplo, o peppermint, ele vai trabalhar a sua digestão de forma que você vai melhorar a biodisponibilidade de nutrientes. O orégano, ele é riquíssimo em antioxidantes, ele vai estar trabalhando a desparasitação, ele vai estar, junto com o peppermint, a gente pode associar os dois, eles também vão estar ajudando aumentar o nosso sistema imunológico, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes você passa por uma situação que você precisa tomar um antibiótico. O antibiótico, ele mata as bactérias ruins e acaba com as bactérias boas do nosso organismo. A gente precisa das bactérias intestinais para decompor a comida que a gente ingeriu, né, para ajudar a formação do nosso bolo fecal. Então, a gente precisa de ter uma boa digestão. E quem às vezes está com flatulência, má digestão, pode passar o Zengeste na barriga ou associar, por exemplo, o peppermint, o orégano é um óleo que a gente deve ingerir se for para ingerir em cápsula, porque ele é quente. A gente pode estar tomando ele na cápsula, né? E tá associando
Se você tem, por exemplo, uma criança com uma dorzinha de barriga, com cólica, você vai passar ele diluído na barriguinha, tá? E pode associar, se você não tem o Zengest, você pode associar o hortelã-pimenta, que é o peppermint, com lemon e até mesmo com orégano para ajudar na digestão, ajudar na biodisponibilidade dos nutrientes, né? E diminuir qualquer questão de queimação, azia. Azia também, por exemplo, para as gestantes, elas podem cheirar ou tomar uma gotinha do lemon na água. Os óleos cítricos não são contraindicados para gestante, tá, pessoal? É uma forma segura. E só dela estar respirando um olhinho de limão ali, ela já diminui aquele desconforto, aquele enjoo matinal, tá? Então, fica a dica aí também para as gravidinhas. Vamos falar de uma outra situação que acontece que está todo mundo muito preocupado, todo mundo precisando de cuidados, que é com o nosso sistema respiratório. A gente sabe que esse vírus está aí, ele ataca realmente nossas vias aéreas, o nosso pulmão, então a gente precisa cuidar do nosso sistema respiratório, e vocês vão perceber que não é só o sistema respiratório, a gente vai ter que cuidar também da imunidade. Então, olha questões que a gente tem aí deparado muito: rinite, sinusite, bronquite, asma. Todas essas ites é um processo inflamatório, muitas vezes acompanhado de uma infecção, né? Então, como que a gente poderia estar cuidando dessa parte respiratória? A gente tem vários óleos que dão suporte para a parte respiratória, a gente pode colocar no difusor, vamos colocar aí. Vocês querem interagir comigo? Então, vamos lá. Tem gente já respondendo aqui. Tem gente que já utiliza óleos essenciais, olha lá, Brief, Peppermint, Lavanda, Brief novamente, exatamente, tem vários. Mas olha que interessante, se você tem um problema, uma alergia respiratória, quais os óleos que você pode usar para essas alergias sazonais? Pólen ou mudança de temperatura, quando você está começando a querer ficar meio fungando, nariz entope, o lemon, a lavanda e o peppermint juntos, eles têm uma ação histamínica, que ajuda muito nesses problemas respiratórios, como alergias respiratórias, né? Então, você pode estar colocando no difusor e também tomando uma cápsula com lemon, lavanda e peppermint, tá? Eles juntos funcionam uma ação histamínica, eles vão estar trabalhando processos alérgicos. Então, fica a dica. Se você tem criança, você vai fazer um rolãozinho com os 3 olhinhos e passar na coluna vertebral, na solinha dos pés, pode passar no peito da criança ou colocar no difusor. Agora, se você está com processo de ites, de inflamação, bronquite, sinusite ou rinite, eu sempre tive uma sinusite que ela começa aqui, hoje mesmo ela estava querendo me pegar. Então, eu já estou usando meu Brief e comecei a aumentar a frequência da minha cápsula para imunidade. Então, o que acontece? A sinusite, ela começa aqui uma dorzinha de cabeça com muco. Normalmente, esse muco desce e começa a questão da tosse, da bronquite. E eu, graças a Deus, eu consegui tratar a minha asma e minha bronquite com esses óleos. O que aconteceu? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive uma crise muito forte lá, de sinusite. Mudança de temperatura, um lugar muito frio, Salt Lake muito frio. Você chega no hotel, tem carpete, tem cheiro de mofo, né? Então, quem é alérgico sabe como é sofrido. E aí, tinha muito tempo que eu não tinha minha bronquite, ela veio uma crise de asma muito forte. E eu lembro que o primeiro óleo que eu tive contato, o Matt me deu um Balance e um Brief. Um Balance por quê? Quem tem crise asmática sabe como a gente fica nervoso. A gente começa a pensar que não tem a bombinha, que vai ser internada. Aí o batimento cardíaco vai lá em cima. Você começa a ficar com falta de ar só de pensar que você não está sem sua bombinha, tá? Então, o que aconteceu? Eu respirei o Balance para começar a acalmar e logo em seguida eu comecei a respirar o Brief. Usei no peito, usei aqui nas têmporas, usei nos seios nasais, respirei profundamente. Hoje em dia, não é um óleo que eu uso frequentemente mais, porque graças a Deus eu não tenho mais as crises, né? Mas eu vou até marcar aqui para vocês quais os óleos que a gente usa para essas situações. Então, realmente, é o Brief. Você pode colocar melaleuca também. A gente tem usado muito, por exemplo, na máscara, Brief e melaleuca, né? Que são óleos com ações antivirais, bactericidas. O melaleuca, ele tem uma ação também fungicida, que é bem interessante, mas ele tem ação viral.
Então, você pode colocar na máscara aí o brief com melaleuca. Outra questão, quem tem muita tosse com peito cheio, principalmente crianças, olha que legal, pode usar o Zengest. O Zengest é o blend digestivo que tem ação mucolítica. Então, quando você estiver precisando expectorar, né, tá com aquele peitinho cheio, você pode usar o Zengest também, tá? Porque ele vai ter gengibre, ele vai ter limão, ele vai ter cardamomo, ele tem o peppermint, são óleos que a ação deles também, não só para digestão, mas mucolítico também. Então, olha que variedade de opções que você tem para trabalhar a parte respiratória, né? No difusor, você pode tranquilamente colocar melaleuca, lavanda, limão e peppermint para trabalhar o difusor. À noite, eu evito o peppermint e uso o brief, porque o brief ajuda a relaxar, ele ajuda a acalmar. É muito utilizado para quem às vezes está com aquele medo, aquela síndrome assim, eu falo assim, quando a pessoa está com medo, o batimento cardíaco fica muito acelerado, então parece que você trava a respiração. O brief é aquele óleo que começa a te acalmar, ele abre as vias aéreas, oxigeniza o cérebro. Então, assim, é muito importante quando você está apreensivo, com medo ou muito nervoso, você utilizar óleos que também vão trabalhar a parte respiratória, tá? Então, fica a dica aí, porque durante o dia a gente pode usar, sim, o peppermint com o lemon, mas à noite a gente vai usar o brief com lavanda, né, que você põe no difusor, vai dormir melhor. Para criança é excelente, porque eles vão conseguir melhorar a respiração. Então, fica a dica aí. E não tem como falar de sistema respiratório sem a gente melhorar a imunidade. Então, eu quero marcar para vocês os óleos que a gente tem que usar também para aumentar o sistema imunológico. Nós vamos falar de sistema imunológico. Então, lembre que a gente vai falar do On Guard, da melaleuca, do frankincense, do lemon e do orégano, que são óleos que têm ação que realmente vai aumentar as nossas células de defesa. Eles vão ter ações regeneradoras, antioxidantes, vão estar combatendo vírus, bactérias. Então, esses óleos vão ser nossa ferramenta para cuidar do sistema imunológico. Porque quem tem ites tem inflamação. Então, precisa de quê? Cuidar do sistema imunológico, tá? Então, vamos falar do sistema imunológico agora. Olha só, imunidade. Então, várias questões que abalam nossa imunidade, né? E quando a gente está com baixa imunidade, o que começa a acontecer? Gripes, resfriados, candidíase, infecções de urina, herpes. E aí, tá lá os nossos queridinhos da imunidade. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, Dr. Rio, que é um médico, um dos fundadores da Duterra, é um médico pesquisador, que inclusive lá nos Estados Unidos ele tem alguns hospitais, inclusive a gente teve a oportunidade de conhecer um hospital que 100% do tratamento dele é feito com óleos essenciais, é fantástico, é um hospital modelo. Hoje ele já tem mais, se eu não me engano, mais uns 5 a 8 hospitais que estão usando essa metodologia dos óleos essenciais. Então, para vocês terem ideia que óleos essenciais é ciência, gente, tem comprovação científica, tem vários estudos, e os médicos estão abrindo os olhos para isso, eles estão começando a utilizar. E aí, o Dr. Rio fala de um protocolo que chama FLOM. O que é o FLOM? É você utilizar o frankincense, o lemon, né? Então, FLOM, frankincense, lemon, o On Guard, o orégano e a melaleuca, tá? O Zengest está aqui, eu vou explicar por quê. Mas o FLOM, ele é um protocolo de combate. É como se fosse, a gente até chama ela de bomba imunológica, né? Algumas pessoas já ouviram falar esse termo, porque é um protocolo de combate. A gente vai usar o FLOM quando tiver uma inflamação, uma infecção, eu tô com uma candidíase, eu tô com uma infecção de urina, eu tô com uma situação, uma inflamação. Aí a gente usa um protocolo de combate, como se fosse aquele, entre aspas, tá? Um antibiótico natural que a gente vai usar ali durante uma semana apenas. Quando a gente falar de ingestão, então a gente vai usar uma gotinha de cada na cápsula 3 vezes ao dia durante um curto período. Crianças, a gente vai usar o quê? O rolon. A gente vai fazer um rolonzinho com uma diluição e vai passar 3 vezes, né, na coluna vertebral, nos locais que a gente tem os linfócitos, né, linfonodos debaixo do braço, enfim. A gente pode estar utilizando nessas áreas mais de circulação.
que tem mais circulação. Então, o Flon, gente, é um protocolo de combate, não é algo para vocês estarem utilizando todos os dias, tá bom? E tem pessoas que também acrescentam Viraflon, que acrescenta a copaíba, que é um outro óleo fantástico para o nosso sistema imunológico. É um anti-inflamatório natural, é um óleo que realmente trabalha a regeneração dos nossos tecidos, sistema nervoso central, enfim. Por que o Zengest está aqui? Porque o nosso intestino é responsável para o nosso sistema imunológico também. Então, se a gente passou por um período que eu, de repente, diminuí muito a minha imunidade, como eu posso também estar melhorando, principalmente quando eu tenho infecção de urina, infecção, uma candidíase, alguma infecção intestinal, eu vou estar usando o Zengest no meu abdômen ou ingerindo, dependendo da situação. Então, ele também é um protocolo de imunidade, tá? Vamos para frente? Vamos falar de mais algumas situações? Emoções. Emoções, a gente tem vários óleos específicos que trabalham o nosso campo emocional, né? Mas, se a gente está com essas primeiras soluções, a gente está começando a montar nossa farmacinha em casa, nossa farmacinha natural. Como a gente pode utilizar esses 10 óleos para questões imunológicas, para as questões emocionais, como irritabilidade, raiva, tristeza, ansiedade? Vamos falar aqui, os cítricos são considerados óleos da alegria. Os cítricos, eles proporcionam uma alegria, uma leveza, né? Um raio de sol na nossa vida. Quando a gente está deprimido, chateado, a gente respira uma bergamota, respira um lemo, uma tangerina, uma laranja, são óleos que realmente vão estar trazendo uma alegria para a gente. Não é à toa que a gente fala que é para utilizar, por exemplo, para as pessoas que estão mais deprimidas, né? Ou que estão num momento mais de tristeza. Então, claro que eu vou colocar aqui, ó, no Brief tem cítricos, tá? O Onguard tem laranja. E a gente tem o lemon. E a gente tem também no Kit Brasil a tangerina. Então, todos esses óleos vão trazer alegria. Mas, vocês lembram que eu falei questão de ansiedade, pessoa que fica muito nervosa? O que é ansiedade? A gente libera o cortisol, a gente libera hormônios que é fuga ou luta. Eu tô ansiosa. O meu sistema, ele vai me dar um sinal que eu tenho que agir, né? E geralmente pessoas ansiosas, elas estão muito preocupadas com o futuro, elas não vivem o presente. Então, o que a gente tem que trazer? Presença para essa pessoa. Então, a gente pode trabalhar o quê? O frankincense, que é um óleo aterrador, que te traz presença, né? O peppermint te dá clareza mental, ele te ajuda o quê? A melhorar a concentração, te dá disposição. E aí, agora a gente começa a pensar nas crianças que estão em casa e tendo aulas online, os pais que estão em home office, que têm que concentrar. Vamos indicar aqui uma misturinha que eu acho fantástico para esses momentos. A gente tem aqui, ó, frankincense, peppermint e lemon. A gente pode colocar essa misturinha no difusor. Eu posso também colocar Brief e frankincense. O Brief tem peppermint. Então, eu posso colocar frankincense, Brief, lemon. E se eu estiver muito irritada, muito ansiosa no dia, eu coloco também a lavanda. Então, eu vou fazer uma sinergia para me colocar no difusor, ou mesmo vou preparar um rolãozinho para me utilizar para melhorar foco, concentração, aterramento, clareza mental. Então, isso tudo eu consigo trabalhar com esses óleos que eu tenho aqui. E aí, por exemplo, o Onguard, né? O Onguard tem óleos cítricos, que também ele trabalha assim, a gente fala que ele trabalha proteção energética de pessoas muito negativas. Sabe aquela pessoa que às vezes você conversa, suga a tua energia, você fica baixa astral no dia? O Onguard é um blend, é uma sinergia que não só trabalha o imunológico, mas ele trabalha a proteção emocional. Ele é como se fizesse um bloqueio emocional para pessoas que são muito negativas, que roubam a sua energia. Porque ele tem cravo, ele tem canela, né? Que são óleos que trabalham muito essas questões de proteção das nossas energias, tá? Então, o Onguard também pode ser usado nesse sentido. Então, fica a dica aí para quem precisa de concentrar e estudar. Olha aí, ó, frankincense, peppermint, lemon e lavanda, tá? Então, pode colocar no difusor. Se for uma criança muito agitada, põe um pouquinho de lavanda. Se você precisar só mesmo de foco, clareza mental e concentração, pode estar utilizando aí, ó, frankincense, peppermint e lemon, tá bom? Então, ficou outra dica para vocês.
Outra questão que vocês estão me pedindo muito são dicas para o emagrecimento, compulsão, a ansiedade que leva a distúrbios de alimentação. Estou comendo mais, estou aumentando minha celulite, estou aumentando o meu peso, né? Algumas pessoas, quando tem algum problema de ganho de peso, desencadeiam diabetes, resistência à insulina, o colesterol aumenta. Então, quais os olhos que a gente pode trabalhar para melhorar a nossa composição corporal, melhorar a nossa digestão, melhorar a nossa saúde como um todo, né? Então, aí, eu coloquei algumas opções também. Tem gente falando aqui no chat, pode falar as opções que vocês estão imaginando. Vamos ver o que vocês estão falando aí. Vocês estão escrevendo sobre a bomba imunológica, frankincense, lemon, guarda, orégano e melaleuca. Flon, tá? Rubinho escreve aí pra gente o que é flon. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Agora a gente vai falar do emagrecimento, né? Então, quais os óleos que vão ajudar a gente a melhorar a nossa compulsão, nossa vontade de doce? Eu acho que eu fechei uma tela errada aí, Rubinho. Acho que tá. Eu ia fechar uma pessoa que abriu a tela aqui, eu acabei fechando a minha. Agora, provavelmente, vocês não estão me vendo mesmo, não. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, peraí. Eu acho que eu me fechei, não fechei, pessoal? Não tá aí a imagem. Aqui ainda, né? Eu vou fechar só uma pessoa que apareceu aqui. Então, ó, vamos lá. Dicas para emagrecimento. O que a gente tem que pensar? Óleos que ajudam tanto na digestão, aí você já conhece os Engeste. O limão, o que ele faz? Ele vai ajudar, o limão, os cítricos, a toranja, o grapefruit, né? A toranja é o grapefruit, a laranja, o limão, a tangerina. Os óleos cítricos têm uma substância na casca que chama D-limoneno. E essa substância é a substância maior presente no óleo essencial, tá? Então, o que o D-limoneno faz? Ele vai ajudar a quebrar as moléculas de gordura, ajudar a gente não reter líquido, a gente trabalhar um detox no nosso corpo. E isso também ajuda no processo digestivo, porque ele vai aumentar a motilidade, a nossa digestão. Então, se você associar o lemon com peppermint, maravilhoso para digestão, maravilhoso para a biodisponibilidade dos nutrientes, né? Se a gente usar o On Guard é um blend para proteção, só que ele também é um blend metabólico. Se você for pensar, ele tem cravo, canela e ele tem cravo, canela. Se a gente associar o On Guard com peppermint lemon, ele vai ter ações parecidas com o blend que a do Terra tem, que chama Smart Sass. A única diferença é que o Smart Sass tem o gengibre e a toranja. A toranja, que é o grapefruit, ela ajuda muito na compulsão. Mas, se eu não tenho o Smart Sass, se eu não tenho a toranja, se eu respirar o lemon com lavanda, ele vai me ajudar a diminuir a ansiedade, tá? Porque os óleos cítricos, associados com os óleos florais, eles diminuem um pouco a ansiedade, ajuda a gente a controlar a ansiedade. E aí, se a gente utilizar, por exemplo, o lemon, o peppermint, tá? E o orégano, ele vai me ajudar ele vai me ajudar a diminuir a vontade de doce. Fiz bobagem de novo. Ele vai diminuir minha vontade de doce, ele vai diminuir a minha ansiedade e vai me ajudar no metabolismo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um blend e usar depois do banho para ajudar a quebrar as moléculas de gordura. Eu posso utilizar o hortelã, gente, uma dica para vocês. Às vezes você tá com vontade de comer um doce, se você fizer isso aqui, ó, sujei o peppermint e só põe ele na ponta da língua, diminui muito a vontade de comer doce, tá? E até uma dica para os fumantes também. Tem muita gente que fuma por ansiedade, fazendo isso, tanto com peppermint com grapefruit, também diminui a compulsão, a vontade de doce, ou às vezes não tá no horário de comer. Então, qual que é a dica? Você vai respirar, por exemplo, a lavanda e o peppermint antes da refeição, ou se você tiver o Smart Sass, você vai pegar seu Smart Sass junto com a lavanda e respirar antes da refeição. E depois da refeição, você pode estar tomando ele em cápsula para ajudar na digestão. Então, olha quantos óleos desses 10 que a gente tem aqui, que a gente consegue
melhorar o nosso metabolismo, ajudar no processo de emagrecimento. O orégano ele é antioxidante, ele ajuda a quebrar moléculas de gordura. O peppermint junto com o limão também vai ajudar muito. O zengeste na digestão, para quem tem intestino preso, quem não consegue metabolizar tanto os alimentos. E a lavanda, a lavanda junto com o lemon, que vai ajudar o que na ansiedade. Como eu falei com vocês, para quem não tem o Smart SAS, pode associar o On Guard com o peppermint para ajudar no processo de emagrecimento também, tá? Então, ficou a dica aí para vocês, para quem tem esses óleos. Olha como que a gente pode usar para tantas coisas. Por isso que eu falo que a do Terra foi tão inteligente quando ela fez essa sugestão desses 10 óleos, porque eles são muito versáteis, a gente pode usar para várias situações. Olha que incrível. Mais uma questão que muita gente está falando, dor muscular, tensão, né? Tem muita gente trabalhando o dia inteiro no computador, dor de cabeça, tensão muscular, né? Dores ósseas, muita gente sentado, muita gente sem fazer atividade física. E aí, para dor, a gente também tem algumas opções, tá? Olha que legal, a gente vai ter o frankincense, a gente tem o peppermint, a gente tem novamente o orégano, a gente tem a lavanda, que também tem ação anti-inflamatória, analgésica. Então, dependendo da dor, olha que interessante, a gente vai usar determinados óleos. Vamos supor que eu tô com uma dor de cabeça devido a uma sinusite, né? Eu posso usar o peppermint, porque ele vai trabalhar essa questão respiratória, ou posso usar o brief. Se eu tô com uma dor de cabeça, de repente por tensão, não dormi bem, tô muito ansiosa, eu posso usar o quê? Uma lavanda com frankincense, né? Eu tô com uma dor de cabeça, uma dor muscular, eu posso usar o quê? O Deep Blue. O Deep Blue é um óleo que ele não pode ser ingerido, ele tem cânfora e um intergreen na composição. Ele tem essa tampinha aqui diferenciada exatamente pelo fato de não poder ingerir. O Brief também é um óleo que a gente não ingere, a gente só usa respirando e topicamente, tá? E aí, outros óleos que têm ação analgésica e anti-inflamatória é o orégano, o frankincense, o peppermint, são óleos também que a gente pode usar para analgesias, para determinadas dores, tá? Então, diluído, a gente pode fazer uma massagem com Deep Blue. Quem tem pernas cansadas, quem tem, às vezes, dores de artrite, artrose, fibromialgia, são doenças, assim, dores que você vai ter um benefício muito grande utilizando o Deep Blue topicamente. E se você quiser potencializar esse tratamento, diminuir a inflamação, você pode associar o frankincense, o peppermint e o orégano, tá? Pode também estar utilizando quando você tem um processo inflamatório, né, como uma artrite, uma artrose, a gente também pode estar usando por ingestão, tá? E a lavanda a gente vai usar para uma dor, por exemplo, uma dorzinha de cabeça por tensão, uma dor de cólica, tá? Eu gosto muito de colocar lavanda com Deep Blue quando eu tô com cólica menstrual, que também é interessante, você consegue resolver o problema ali, né? Agora, são óleos que a gente pode estar utilizando. Vamos falar de mais uma questão que vocês estão me pedindo muito, que é o cabelo, cuidado com o cabelo. Como a gente pode usar os nossos óleos essenciais para ter mais brilho, trabalhar questões de queda capilar, que está muito relacionado com o emocional. Muitas pessoas estão desencadeando muitas dermatites nesse momento, né? Porque são questões físicas que a gente desencadeia quando tem algumas questões emocionais. Então, de maneira geral, para caspa, para queda de cabelo, você pode estar utilizando melaleuca com lavanda para questões dérmicas, dermatológicas no couro cabeludo, tá? Então, por exemplo, eu posso estar fazendo uma sinergia com óleo carreador, com lavanda e melaleuca para caspas, para alguma dermatite seborreica, por exemplo. Agora, quando eu quero trabalhar queda de cabelo, eu vou ter o peppermint para ajudar na circulação. E aí, vocês vão estar associando outros óleos, como o cedro, o alecrim, e pode estar utilizando a lavanda também. E você vai fazer um sérum capilar, você vai colocar os óleos essenciais no óleo de coco e vai fazer uma massagem nesse couro cabeludo. É massagem com as pontas dos dedos, não é com a unha. E aí você pode passar, por exemplo, à noite, só no couro cabeludo, no dia seguinte você enxágua.
ou você vai usar uns 40 minutos antes e depois você vai lavar normalmente. Eu não indico você colocar diretamente no shampoo, a não ser que seja um shampoo neutro ou mesmo um shampoo como o da Terra, porque o tempo que a gente fica no shampoo é muito pouco, né? Você não consegue ficar 40 minutos com shampoo na cabeça, e nem deve, né? Mas se você faz um sérum capilar, você consegue ter mais contato com esses óleos essenciais, eles vão penetrar e você consegue potencializar esse tratamento, né? E por que não pode ser em qualquer shampoo? Porque você pode mudar a química daquele shampoo. O óleo essencial é uma substância química, ele pode interagir com seus olhos, com o shampoo, ou alterar a composição química do shampoo, ou até mesmo diminuir a propriedade terapêutica dos óleos essenciais. Então, eu não indico. Eu prefiro que vocês façam um sérum, massageiem o couro cabeludo e enxáguem no dia seguinte. Se a gente estiver falando de brilho, tá? Se você quiser dar brilho nos fios, você pode fazer também com um pouquinho de óleo de coco, fazer um sprayzinho para depois do banho, com lavanda, frankincense e peppermint. Outro que é maravilhoso, que não tá aqui, é o ylang-ylang, tá? Que é um óleo que também hidrata muito os fios, dá brilho no seu cabelo, então fica a dica aí também. Como a gente falou de dermatites, tem muitas pessoas falando essas questões de pele, né? O que está acontecendo? Muitas reclamações de psoríase, né? Como a gente pode tratar marcas de expressão, ressecamento da pele, tudo isso a gente consegue melhorar com os óleos essenciais. A psoríase é uma doença com fundo emocional e também autoimune, então aí a gente vai tratar mais especificamente, mas a gente tem óleos essenciais que vão melhorar a parte dérmica. Então, por exemplo, algum eczema, o ressecamento da pele, né? Ou até mesmo a coceira. Só que como ela tem um fundo emocional também, a gente precisa entender quais são os gatilhos dessa pessoa, o que está desencadeando, quais são os episódios que levam ela a essa dermatite ou essa psoríase aparecer, né? Porque ela desencadeia por conta de questões emocionais. Então, é claro que a gente vai particularizar cada caso, mas só para vocês saberem que tem os óleos que a gente consegue melhorar as questões dérmicas. E aí, a gente vai ter aí, ó, o frankincense, a melaleuca, né? O peppermint também. Mas, nas questões de pele, eu gosto muito de associar, não tá aqui, eu colocaria no lugar aqui do peppermint, a copaíba, tá? Então, frankincense, melaleuca e lavanda, frankincense, melaleuca, lavanda e copaíba. Então, a próxima vez eu vou colocar um slide da copaíba aqui. São 4 óleos. Então, gente, esquece que o peppermint, vou colocar a copaíba ali no lugar. São 4 óleos que vão ajudar muito nos processos de pele, né? Tanto para alguma dermatite, algum ressecamento de pele, marcas e rugas de expressão, você pode usar o frankincense com a lavanda, ele trabalha muito. Frankincense, lavanda e copaíba vai ajudar a clarear a pele, vai ajudar a melhorar marcas de expressão, manchinhas, tá? O peppermint, ele tem uma ação aqui para eczema, que é aquela coceirinha. Então, às vezes, ou uma picada de inseto, ou mesmo quando você está com alguma coceira que tem um púrido, você pode fazer uma sinergia de melaleuca, peppermint e lavanda, que alivia muito as coceiras. Outra coisa, ressecamento de pele, um outro óleo que eu gosto muito é o gerânio e o patchouli. Eles não estão aqui, mas ficam como dica aí de complementação de tratamento, tanto de eczema, dermatites e psoríases, tá? Mas se você tem frankincense, melaleuca, lavanda e copaíba, você já resolve várias situações de pele, tá bom? E, para finalizar, onde a gente encontra todos esses óleos? Quem quer montar uma super farmácia em casa, a gente tem essa opção desse kit maior, que vai ter o shampoo que eu falei com vocês, que é a base de óleos essenciais, o nosso condicionador, nosso repelente natural, que pode ser usado em gestantes e em bebês, tá? A gente tem o Deep Blue em creme, que é o Deep Blue em formato de pomada, que ele é concentrado, né? E a gente pode estar utilizando o uso tópico. O nosso óleo de coco para fazer as diluições. Então, tudo isso que eu falei com vocês, quando a gente usa topicamente, a gente usa esse óleo carreador. E a gente tem essas opções desses óleos que vem no kit. E mais ainda o difusor.
Então, essa opção aqui é para quem quer cuidar da família como um todo, né? Então, é o maior kit que a gente tem. E lembrando que toda vez que a gente fala em kit, os valores ficam muito mais atrativos, tá? Então, se você for pegar o valor de cada óleo separado, vocês vão reparar que no kit fica muito mais em conta. E aí, se você quer simplesmente os 10 óleos que eu falei com vocês, mais o difusor, aí a gente tem essa opção aqui, tá? Que é o kit essencial para o lar, que vão vir 10 óleos de 15 ml, tá? Então, essa opção aqui, vão vir os óleos 15 ml. 15 ml equivale a mais ou menos 300 gotas. A maioria dos nossos kits vem de 5 ml, que equivale a mais ou menos 100 gotas. Então, vamos falar aqui desses óleos que eu falei para vocês. Esses óleos aqui, que falei com vocês, estão no kit Família ou no kit Brasil. A diferença de um kit para o outro. O Brasil vai vir a tangerina e a copaíba. E no Família vai vir o Zengest, que é o blend da digestão, e o orégano. A diferença é só esses dois óleos. Então, nesses dois kits, a gente vai ter eles de 5 ml. É a nossa farmacinha, é o pontapé para a gente começar os tratamentos, cuidar da nossa família, cuidar do nosso corpo como um todo, né? Não tem como a gente cuidar de partes isoladas. Eu gosto muito de trabalhar o organismo como um todo. E para quem quer uma opção mais prática, que quer cuidar do emocional, quer cuidar da parte circulatória, da imunidade, e de repente não tem tantas questões gastrointestinais, eu gosto muito do kit Aromatouch, que ele vem o difusor, vem o óleo de coco fracionado, ele vai vir 8 óleos essenciais. Só que vem 2 óleos que a gente trabalha muito a parte emocional, que é o Balance, que eu brinco que é um salva relacionamento. Toda família tem que ter um balance em casa, gente, porque é o óleo que pode ser utilizado para as crianças, para momento de ira, de birra, de teimosia. Ele ajuda na concentração, ele ajuda a aterrar. Para nós mães, que tem horas que a gente quer explodir, né? A gente briga, menino, cala a boca, peraí, deixa eu fazer isso, eu tenho que concentrar aqui e tal. E você percebe que deu aquela explosão, então é um óleo que te equilibra, que te centra, te traz para o agora. Eu falo que nesse momento de pandemia é o óleo que todo mundo tem que ter, né? Para trabalhar questões emocionais. E você pode associar o Balance com outros óleos, tá? Então, por exemplo, durante o dia pode associar ele com o peppermint, à noite associar ele com a laranja e a lavanda, né? E tem um outro blend nele que eu gosto muito, que é o Aromatouch. É o próprio, é o nome que se dá ao kit, né? Vou voltar aqui. Esse óleo ajuda na circulação para pernas cansadas, para quem tem varizes. O óleo trabalha também neuralgias, dores como um todo. Ele vai te ajudar a relaxar. O aroma dele é um aroma revigorante. Se a gente coloca ele no difusor, ele dá alegria. Ele tem a toranja, ele tem o cipreste, ele trabalha muito também medos, né? Então, assim, para a parte emocional, eu gosto muito desse kit, tá? É uma sugestão bem interessante que, além de tudo, ainda vem o difusor. Então, para quem tem criança, pode associar à noite lavanda com laranja para a criança dormir melhor. Pode colocar o On Guard no difusor. É incrível, eu gosto bastante desse kit. E a do Terra tem essa preocupação com a saúde como um todo, então a gente tem uma linha de suplementação do nosso ômega, tá? É um ômega que vem com ômega 3 e ômega 6 totalmente equilibrado e vem com óleos essenciais para aumentar a biodisponibilidade desses óleos essenciais e um multivitamínico que é maravilhoso, que a gente pode utilizar também para gestantes. Ele complementa a nossa alimentação, porque a nossa alimentação hoje em dia não é uma alimentação equilibrada, por mais que a gente coma coisas saudáveis, infelizmente nossos solos, nossos nutrientes não são suficientes, né? O spray de On Guard, que é o sucesso hoje em dia, né? Porque é muito prático, ele já vem o On Guard diluído no álcool cereal e você faz uma sanitização das mãos. A gente entra aqui no elevador, aqui no prédio, a gente faz uma nuvem de óleos essenciais para realmente proteger todo o nosso corpo. O turmeric, que é o cúrcuma, que é um óleo incrível para a parte de dores, inflamação, muito rico em antioxidantes, um óleo maravilhoso. O Green Mandarim, que eu falei com vocês, que não tem furocomarinas, né? Que ele pode ser utilizado na presença do raio solar. A linha de spa da do Terra, com o creme corporal,
o sabonete líquido esfoliante com óleos essenciais. E o que é importante, vocês aprenderem como comprar esses produtos com preços promocionais, com desconto, como participar do programa de fidelidade. Eu queria que o Rubinho contasse para a gente como a gente pode se beneficiar de tudo isso. Então, Rubinho, vem cá. Maravilha, pessoal. Vamos lá, rapidinho, né? A gente já extrapolou o nosso tempo aqui hoje. E o seguinte, a melhor forma para você ter mais benefícios é comprando dentro do LRP, que é o Programa de Fidelidade. É uma caixinha de fidelidade onde você vai ter todos os benefícios, onde a doTERRA vai colocar os benefícios lá para você, tá? É muito importante você ter o seu programa de fidelidade, o seu LRP pronto, porque se você tiver benefício, se não tiver a caixinha, a doTERRA vai lá para colocar o benefício, mas fala, não tem a caixinha, não tem como eu colocar. Então, faça o quanto antes, você pode fazer no dia do seu cadastro. Se você já está cadastrado e não tem ainda, pode fazer agora, é criar o modelo LRP. Quando você abrir lá o seu escritório virtual, você vai ver essa possibilidade e assim você vai ter todos os benefícios que a doTERRA vai gerar para vocês, né? O Pastens, o produto do mês foi só até o dia 15, não tem jeito mais, mas se você conectar ainda esse mês, você já participa do óleo do mês de graça, tá? No mês de agosto, mas tem que conectar no mês de julho. Então é hoje, né? Hoje é 28, 29, 30, 31. Tem 4 dias aí para você se conectar. O Pastens está com desconto até o dia 31, somente até o dia 31. Depois ele não vai estar com desconto mais, é o blend aí, né? O óleo essencial da dor de cabeça, ele é maravilhoso. O Spikenard, você fazendo o seu cadastro com 200 pontos, a Duda falou dos kits, e tem kit de 200 pontos aí, você vai ganhar o Spikenard, que é o nardo, somente até o dia 31 também. Dia 1º já não tem mais o Spikenard com 200 pontos. E se você vai fazer um pedido de 200 pontos, você já está cadastrado, você também vai ganhar o Spikenard. Tá? O programa de recompensa, que é o LRP, você pode ter até 30% em retorno de tudo que você comprar para você ganhar, trocar por produtos grátis. Então, esse plano é muito forte. Isso é um dos benefícios, né? Se eu não me engano, acho que são 13 benefícios no total, tá, gente? Esse é um dos benefícios que a gente tem comprando dentro do programa de fidelidade do nosso LRP também. Hoje a gente não vai falar dessa parte, né? Você pode compartilhar os óleos essenciais e compartilhando os óleos essenciais você pode ter outros benefícios aí também. Você pode ter os 13 benefícios que eu disse aqui para vocês. Ontem a gente deu uma aula bem interessante sobre isso. Já subi ela para o YouTube, eu vou colocar os nossos canais aqui para vocês também. Pode chamar no particular que a gente vai disponibilizar. A gente tem os nossos bônus aí, né? Mas esse é outro assunto que a gente não vai estender aqui hoje, né? Hoje a gente está muito focado aí em trazer os primeiros passos para que vocês comecem a entender, a entrar no mundo dos óleos essenciais, e os óleos essenciais vão fazer todo sentido na sua saúde. Preparem-se para se apaixonar, viu, gente? Porque é realmente apaixonante, os óleos essenciais não tem outro caminho, paixão é certo aqui. E vou colocar aqui os nossos canais, então no Instagram você pode assistir os nossos vídeos, treinamentos, aulas lá através no YouTube, né? Através do Rubinho e Duda doTERRA, né? O nosso canal no YouTube. No Instagram a gente está subindo conteúdos diários, né? Com novidades, aí vão vindo muitas novidades, então sugiro que você siga o nosso Instagram aí também, que é @Rubinho_daTerra e @aromaterapia.essenciallife. São os 2 Instagrams aí que vão trazer muito conteúdo para vocês, deixando também o nosso número de WhatsApp, tá? E uma dica muito importante para que você converse com a pessoa que te colocou nessa sala, que te convidou, porque ela vai te dar toda essa direção, ela vai te dar o caminho, que ela vai te conectar na doTERRA e você vai poder ter todos os benefícios, comprar produtos grátis, participar das promoções, né? Ganhar o produto do mês, enfim, você vai ter todos os benefícios que você quiser. E se você desejar compartilhar também, a gente vai estar ensinando você a compartilhar os óleos essenciais, a se tornar um consultor, é possível também, né? Pessoal, eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui, eu espero ter respondido todas. A maioria dos óleos vocês podem usar topicamente, aromaticamente. Então, algumas pessoas perguntaram como usar o Balance, né? Topicamente, aromaticamente. Lembrando que sempre, quando a gente respira o óleo essencial, a gente vai trabalhar muito a parte emocional.
E mesmo trabalhando emocional, é importante que vocês usem tópico. Então, eu gosto muito de associar as duas formas de tratamento, tá? Pode usar no difusor também, né? Quando a gente fala aromático, pode ser no difusor ou respirando na conchinha na palma da mão, tá? Então, para quem não tem difusor, gente, colocar uma gotinha na palma da mão e respirar rapidamente, você vai ter os efeitos na parte emocional, né? Então, eu espero ter respondido todas as dúvidas. Procurem quem te convidou para estar nessa aula aqui, que o consultor ele vai estar te acompanhando, ele vai estar te orientando. Nós somos linha ascendente de vocês todos, então, assim, vocês vão ter contatos com a gente está sempre nos bate-papos, a gente está sempre tirando dúvidas. Clientes, né, que fazem parte da equipe, tem os grupos de WhatsApp para tirar dúvidas. Então, sejam bem-vindos à nossa família, sejam bem-vindos a esse movimento, né? Hoje eu coloquei uma foto, falei assim, venha para essa onda de saúde, né? Que a gente está precisando disso, de lavar a alma, né? Então, a gente está precisando desse movimento de saúde, que a gente pode ajudar uns aos outros e que a gente tem soluções na nossa casa. A gente tem realmente como ajudar as pessoas no seu físico, no seu emocional e no seu espiritual também, né? Então, venha fazer parte dessa família e desse movimento lindo que a gente está proporcionando aí para tantas famílias. E sejam todos muito bem-vindos. Maravilha, gente. Então, esse era o conteúdo que a gente veio entregar para vocês hoje aqui, né? E lembrando que já fica o convite, tá? Para vocês aí, na segunda-feira, 16 horas, a gente vai trazer mais novidades aí, vai ser o começo do mês, então tem muita coisa interessante e importante que a gente já convida vocês para segunda-feira, às 16 horas, na nossa próxima aula. Mas acompanhe os nossos canais, porque durante esses dias, até chegar segunda-feira, muitas coisas estão acontecendo. E o mais bacana, se você é um convidado e entrou agora, né, tá entrando essa semana, no mês que vem você já pode ganhar o produto do mês. Exatamente. Então, isso é muito legal, gente. Esse plano que a Eduterra tem de presentear pessoas no plano de fidelidade, se a gente faz um pedido até o dia 15 do mês que vem, para quem entrou esse mês que vem já ganha um produto. Rubinho, eu deixei para entrar, para eu conectar, para eu começar aí, né, a comprar os produtos com desconto no dia 1º de agosto. E agora, o que vai acontecer? Você não vai participar do produto do mês de agosto, só em setembro. Então, não deixe para o mês que vem, aproveite para que você possa participar de todas as promoções. Lembrando que no início do mês, né, sempre tem algo a mais. Esse mês teve a promoção do Spike Nard, né, do Nardo, aí, com 200 pontos. Então, além do produto do mês, a gente ganhou o Spike Nardo, né? E Spike Nard. Deixa eu falar um pouquinho do Nardo. Vai lá. Gente, o Nardo é um óleo muito importante. É um óleo bíblico, é um óleo que trabalha o medo, trabalha a gente se preparar para o agora, para situações que às vezes a gente não estava preparado. Ele é um óleo que tem uma conexão muito grande com o espiritual, de te dar segurança, de trabalhar eu esqueci o nome da palavra que eu ia falar, gente. Ele trabalha muito gratidão, ele trabalha gratidão, a gratidão da gente estar no presente, saber reconhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Então, ele prepara a gente para desafios. Então, é um óleo que te trabalha coragem, te dá força, te dá conexão, é um óleo de raiz, né? Então, assim, tem vários relatos, né? Fala que até Maria lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos e ele banhou o pé de Jesus com nardo. E era um óleo que naquela época era uma planta que já tinha um valor agregado. Então é um óleo sagrado e que te prepara para mudanças. Ele trabalha muito medo, convicção. Então, assim, eu achei muito propício para o momento que a gente está vivendo. Acho que todo mundo precisa do nardo nesse momento, né? Então, fica a dica aí. É um óleo que realmente vocês vão ver o poder que ele tem. E lembrando que ele, em sinergias, ele é um óleo que ele ressalta os aromas de outros óleos. Então, para quem às vezes gosta de fazer um blend, um perfume pessoal, ele tem um aroma bem exótico, mais amadeirado, mais adocicado. Então, fica a dica aí para vocês também, para trabalhar gratidão, que gratidão é um sentimento que a gente tem que trabalhar dentro do nosso coração. E o nardo, ele proporciona isso na gente. Maravilha, gente. Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo bate-papo e vão acompanhando aí, que tem muitas coisas acontecendo, tá? A gente é muito grato por estar aqui com vocês, por a gente poder compartilhar um pouquinho. Espero que vocês tenham recebido da melhor forma tudo isso que a gente preparou com tanto carinho. Beleza? Beijo grande, até mais, Valeu. pessoal. Valeu demais.